Bem-vindo ao Além da Consulta, um podcast para falar sobre o maternar, o paternar, a infância e adolescência do seu filho e sempre com embasamento científico e a presença de convidados renomados. Meu nome é Juliana Crespi, eu sou pediatra e mãe do Marcelo e da Carolina. Eu sou a Lídia Fonzar, sou pediatra e mãe da Laura. Hoje a gente vai falar sobre o assunto que preocupa acho que praticamente todas as famílias em algum momento, que é sobre chiado no peito, asma e bronquiolite. Quem nunca passou por uma madrugada preocupada, com o filho tossindo, respirando mais forte, fazendo barulho para respirar? E isso acaba gerando muitas dúvidas, muita ansiedade e existem muitos mitos sobre esse assunto. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o Dr. Fábio Buchão, pediatra e pneumopediatra, formado pela Universidade de São Paulo, pela USP, mestre e doutor em Ciências Médicas pela USP também. Seja bem-vindo, Buchão. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vocês são duas amigas queridas já de muito tempo e estou realmente muito feliz de poder discutir com vocês e com as famílias esses assuntos importantes. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Buchão. Então vamos começar falando do que preocupa as mães dos bebês menores primeiro, né? Então, o que é exatamente a bronquiolite e por que geralmente ela acomete bebês menores de 2 anos? Tá. Bom, vamos lá. Eu vou tentar passar uma definição que fique bem compreensível para as famílias. A bronquiolite viral aguda, ela é basicamente uma infecção viral que acomete bebês menores que 2 anos. Alguns autores acreditam que a gente deva considerar apenas menores de 1 ano, mas isso é uma controvérsia. É uma infecção viral que atinge os brônquios e bronquíolos, né? As porções principalmente as porções mais distais dos pulmões. E isso leva a um processo inflamatório muito intenso que causa o famoso chiado no peito, né? Que tecnicamente a gente chama de sibilância, ou aumento de secreção, e muito frequentemente as duas coisas, né? Levando também a um aumento do esforço respiratório pelo bebê, que pode variar desde um esforço leve até um esforço muito intenso que o bebê precise ir para um hospital para receber assistência, né? Basicamente é isso. Ela acomete crianças abaixo de 2 anos porque nessa idade existem questões imunológicas, né, de maturidade imunológica, que tornam a criança mais suscetível a uma infecção mais invasiva que atinja os pulmões de forma mais profunda, e também por questões anatômicas, porque os brônquios e bronquíolos dos bebês são muito estreitos. Então, qualquer processo inflamatório já entope esses brônquios e dificulta a passagem do ar e aumenta o esforço que a criança precisa fazer para respirar. E também tem o fato que os bebês, eles são menos resistentes à fadiga respiratória, né? Eles entram em fadiga de forma... A musculatura deles entra em fadiga mais rapidamente do que de uma criança maior, né? Por isso que o risco é maior nesses pequenininhos. A bronquiolite, classicamente, é associada ao vírus sincicial respiratório, né? Mas existem outros agentes que também podem causar bronquiolite. Isso. Hoje, a gente tem à disposição algumas armas aí para prevenção da bronquiolite. Certo. Conta um pouquinho pra gente o que a gente tem à disposição, como utilizá-las. Tá. O sincicial respiratório realmente é o vírus mais comum, mais associado à bronquiolite, até 80% dos casos, em algumas séries de casos. Mas qualquer vírus respiratório pode potencialmente causar uma bronquiolite. Então, o rinovírus, que é o vírus do resfriado, o influenza, que é o vírus da gripe, parainfluenza, bocavírus, tem um monte de vírus que podem causar bronquiolite, mas o sincicial é o que mais frequentemente é associado, associado a internações em UTI, gravidade. Bom, nos últimos anos houve aí um avanço, né, em ferramentas para prevenir a bronquiolite pelo vírus sincicial, né? Uma delas é a vacinação materna, né? A partir da 32ª semana,
Você pode aplicar a vacina para o vírus sincicial respiratório na mãe. Importante que está disponível no SUS agora também, né? Para todas as gestantes. Isso, está disponível no SUS. E após o nascimento existe a opção de um imunizante que muitas pessoas conhecem popularmente como vacina para bronquiolite, mas ele não é uma vacina, ele é um anticorpo, já, digamos assim, pronto, contra o vírus sincicial respiratório, que tem uma duração prolongada no organismo, em torno de 5, 6 meses, né? Que tem o nome de Nirsevimab. Que é o Beyfortus, né? Isso, o nome comercial é Beyfortus. Ele também já está disponível no nosso meio. Uhum. E quando que a gente indica, considerando que essa mãe tomou a Abrysvo durante a gestação, né? Quando que a gente indicaria o uso do Beyfortus? Pensando, assim, numa população saudável, bebês a termo, né? Não prematuros e sem nenhuma doença crônica, em tese, não teria necessidade de se fazer, se a mãe foi vacinada, não haveria a necessidade, uma indicação formal de se fazer o Nirsevimab. Agora, tem algumas situações, né? Então, por exemplo, se a mãe tomou a vacina, em menos de 14 dias ela teve o bebê. Aí, em tese, não houve tempo de passagem de anticorpos. De passagem de anticorpos para o bebê, então estaria indicado. Se o bebê nasceu prematuro, mesmo que seja um prematuro limítrofe. 36 semanas, 6, 7. Isso. Mesmo que seja um prematuro limítrofe, está indicado. Ou se a criança tem algum fator de risco, né? Por exemplo, aí o prematuro, claro, a doença crônica da prematuridade já está inclusa na... Mas, por exemplo, uma doença cardíaca, né? Um problema congênito do coração. Eu estou procurando, às vezes, falar também em uma linguagem mais acessível, porque o público não é só de médicos, né? Sim. Então, alguma doença congênita do coração, fibrose cística, síndrome de Down, alguma doença neuromuscular. Nessas situações, estaria indicado, entre outras, tá? Não só, tá? Imunodeficiência. A criança fez uma cirurgia e passou por aquela circulação extracorpórea. Em tese, isso lavaria os anticorpos. Então, também estaria indicado. Então, são algumas situações que mesmo a mãe tendo sido vacinada, você vacina o bebê. Aplica o anticorpo. Isso. E nesses casos, uma cardiopatia, por exemplo, um bebê, a mãe tomou a Abrysvo, o bebê foi a termo, mas tinha uma cardiopatia. A indicação é fazer ao nascimento Beyfortus para fazer a dupla proteção ou fazer em algum outro momento? Isso é uma questão que... Polêmica. Não existe, eu acho, um consenso ainda, né? Polêmica, fechado. mas, por exemplo, quando você olha nas indicações de vacinação, por exemplo, da SBIM, da Sociedade de Pediatria, principalmente da SBIM, eles colocam como você priorizando a sazonalidade para fazer para os doentes crônicos. Sim, para proteger no período de pico. Para os prematuros seria ao nascimento. Sim. O foco é a sazonalidade que então, a gente perdeu, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que cada médico aí tem que... É meio individualizado isso, né? Tem que tentar individualizar. Então, por exemplo, a mãe fez a vacina. Então, a gente sabe que nos primeiros 3 meses a proteção é muito boa para os bebês, tipo 90% assim, de proteção. Do 3º ao 6º já começa a cair. Então, acho que aí cada médico que cuida dessa criança vai individualizar. Como é que está o cenário epidemiológico? Está tendo muito caso de bronquiolite? Sei lá, talvez no 3º mês fazer, entendeu? Ou, não, a situação está muito tranquila, posso esperar um pouco mais. Ou, não, está um inferno, as UTIs todas lotadas, a circulação está alta de vírus sincicial. Aí talvez aí já fazer a dupla proteção ao nascimento mesmo. Acho que aí
cada um vai ter Não que... tem ainda uma coisa muito fechada, né, sobre isso. Não. É até o que a gente estava falando, né, Ju? Estava discutindo agora. É o que a gente estava discutindo, até o que a gente tem feito na prática. Então, esses bebês sem risco, sem nada, a mãe toma Brisvo, e aí a gente sabe que a proteção entre 4 e 6 meses vai cair, e aí, aproveitando nesse período, a gente tem indicado a Beyfortus. Era aí que eu ia chegar também. Na população, óbvio, que pode pagar, população, né? isso. Por causa do custo, é O custo é óbvio. muito É elevado, muito exato. alto. Em tese, os de termo, sem risco, não teriam indicação formal, mas se a família tem condição Exato, é o que a gente estava conversando. de fazer, eu acho que o custo-benefício compensa muito, porque o risco da aplicação do anticorpo é Praticamente nada, nada, né? né? É muito seguro. É risco mais de alergia local, dor, febre. Exatamente. É um só risco reação- mínimo. Então, uma adversidade eu leve. para as famílias que têm condições de fazer de forma privada, eu tenho indicado também, geralmente eu indico no 5º mês. Eu também tenho feito isso, a gente estava falando isso. Sem consenso, mas mesma todo mundo coisa. fazendo da mesma forma. E só para lembrar que para essas populações especiais, o Nirsevimab está no SUS No também. SUS também. Mesmo para os prematuros na trave, assim, 36 e 6/7, consegue no SUS. Com fator de risco, né? Não, prematuro. Não, sim, mesmo. mas Que- as crianças com fator de risco isso. ou prematuridade. E até uma Isso. coisa que às vezes as mães têm visto, né? Eu recebo pelo menos muitas perguntas. A vacina da bronquiolite tá no SUS, que tem essas propagandas, mas lembrar que Para a da grupos de gestante que tá no SUS Isso. e para os bebês é somente para o grupo de risco. Grupo Até de pelo risco. alto custo, o Beyfortus não é difícil, Mas né? O acesso populacional. Mas é total. interessante que o anticorpo que se usava anteriormente, que era o Palivizumab, que tinha uma eficácia muito parecida, mas tinha um inconveniente de ser 5 doses. Exato. E o valor mais alto também, né? E o valor mais alto. Era mais que se você fosse... Era quase impagável. Impagável. A gente, para crianças fora do risco, a gente não Não indicava. indicava, exatamente. O custo era muito alto. impraticável. E o Palivizumab, o SUS, ele só dava para... Não era para qualquer prematuro, Não, era para era prematuro extremo. Isso, Ou... era 32 semanas, Não, acho. até porque o custo era bem mais alto, né? Agora o custo-benefício, ele muda um pouquinho, né? O perfil. Sim, então... eu acho que isso aí vai ser necessário depois ver direitinho os estudos, mas nos países que começaram primeiro, o Nirsevimab, a queda de internações, assim, foi... E até absurda. aqui, assim, a gente não tem estatística ainda, mas na nossa Já dá pra prática de perceber, né? consultório dá pra perceber Nossa, muito. nitidamente. É absurdo, eu Nitidamente. acho. Estou até conversando, até o perfil dos pacientes que eu tive internados por bronquiolite por mudou, persistência. né? Não, na verdade, meus pacientes pequenininhos, que a mãe tinha tomado a Brisvo e tal, o curso da doença Foi muito mais leve. leve do que a expectativa pela idade. Eu acho que no final das contas, em termos de custo, assim, pro SUS, vai compensar muito. Com certeza. Também. E Muxão, assim, pensando numa população que pode pagar. Então, você fez a Brisvo, você fez a Beyfortus lá entre 4 e 6 meses. Se a mãe puder pagar novamente, você acha que fazer uma segunda sazonalidade ali, depois perto de um ano, né? Fazer uma segunda dose. Eu diria que é aquela história, né? O custo Já eleva não- muito. Exato. A indicação já não é formal no primeiro ano. No segundo, seria menos ainda. Mas, de novo, tudo depende se a família pode ou ali. não. Porque a proteção você vai ter, né? Então, por exemplo, a criança vai entrar na escola com um ano, aí vai entrar ali em fevereiro, Não. já começa a sazonalidade em março. Sim, eu acho que... benefício você tem, né? Sim, não, de novo, né? Nunca seria uma estratégia de saúde pública essa, Sim, né? exato. Com certeza, Mas individualmente, compensa. Se é uma família que, por sorte, tem uma condição muito financeira muito favorável, ok, sem problemas. Não tem contraindicação, Não. né? Perfeito. E pensando numa criança pegou bronquiolite, né? Então, estamos diante de um quadro de bronquiolite. Quais são os sinais de alerta para que essa família leve essa criança para o pronto-socorro? Assim, a gente precisa de atendimento imediato. Tá. Primeiro, acho que os neonatos, né, abaixo de 28 dias, acho que esses são uma população particular de muito risco, assim, que realmente qualquer sintoma respiratório que não seja mínimo precisa avaliar. Nas crianças maiores, eu acho que alguns sinais de alerta, né? Então, acho que dificuldade para mamar,
ou apatia, criança muito prostrada, largada, ou irritada ao extremo, né? Sim. E aqueles sinais que a gente sempre ensina de desconforto respiratório. Então, essa região aqui da fúrcula que a gente fala é muito difícil de ver num bebê pequeno. Gordinho, né? Então nem sempre é fácil, mas essa região da fúrcula começa a afundar. Mas acho que nos pequenininhos o que dá mais para ver entre as costelas, né? Fica a respiração mais acelerada. A respiração mais acelerada e entre as costelas afundando, indicando que a criança está fazendo um esforço. Nessa linha que separa o tórax do abdômen, você percebe que começa a ter uma retração na hora que a criança respira. Entre a barriguinha e o tórax. Acho que esses sinais são indicativos... Às vezes a criança fica gemente também. Gemente, balançando a cabecinha, como a gente fala. Aí é um desconforto bem intenso. Que acabou sugerindo sempre para as famílias, quando a criança tem quadro respiratório. Não chegar nesse ponto. Não, né? E toda a troca de fralda, lembrar de levantar o body para tentar ver se tem algum sinal de desconforto respiratório, porque às vezes inverno, a criança toda vestidinha, é muito mais difícil para a família perceber esse desconforto, né? É muito mais... você tem razão. É importante tomar esse cuidado de levantar a roupinha para conseguir ver direitinho, né, os sinais de desconforto. E quanto ao tratamento? Tem algum tratamento específico para bronquiolite? Isso é uma coisa que, assim... Adoraria que tivesse. Se a gente pensar da época que a gente estava no 3º ano da faculdade até hoje, parece que a gente está... naqueles sonhos que você tenta correr e não sai do lugar. Nada mudou. Então, o tratamento mesmo, assim, é basicamente suporte. Acho que houve avanços, né, no tratamento hospitalar. Sim, no suporte ventilatório, né? Por exemplo, hoje em dia, o suporte é menos invasivo. Antigamente, muitas crianças eram entubadas. E quando você pega, né, por exemplo, na Argentina, eles têm tem estudos lá na região de Buenos Aires. Como é um país mais temperado, tem alta incidência de infecções por VSR, né? E quando eles analisavam mortalidade por bronquiolite, principalmente nas populações mais carentes, que viviam ali nas áreas urbanas de Buenos Aires, a mortalidade era quase sempre associada a complicações do manejo ventilatório. Tá bom. Então, quando a gente reduz a necessidade de intubação orotraqueal, cara, isso melhora muito o prognóstico. E acho que nos últimos anos tem-se cada vez... É claro que a gente tem que ver os cenários, né? A gente, particularmente, tem contato com hospitais que têm uma estrutura boa, né? Então, isso muda bastante. Mas esse suporte menos invasivo, seja o CPAP ou principalmente aquele catéter nasal de alto fluxo... O CAF, né? Nossa, isso mudou muito. Quase não tinha, né? Quando a gente fez residência. Ela vê o uso mais frequente do CAF, assim, na prática, mudou muito, né? Acho que ao longo dos últimos anos. Sim, então acho que o suporte ventilatório é muito importante. Eu sempre valorizo a fisioterapia respiratória, embora os estudos... embora os estudos tenham dificuldade de mostrar benefício da fisioterapia, mas assim, é nítido que... Na prática clínica... Que melhora. Eu sei que o nível de evidência não é dos melhores da prática clínica, mas pra gente... Muitas vezes você evita de internar, né? Sim, é assustadora a diferença, eu acho. E às vezes, assim... Até porque não tem remédio, né? Acho que é isso que as mães precisam entender. Não existe um remédio, uma medicação que você vai dar... Às vezes tem o teste de usar o aerolinho, o broncodilatador, mas não é para todo mundo também que vai responder. Não é todo mundo que responde, exatamente. Você pode fazer um teste, acho que o broncodilatador não é nenhuma iatrogenia. Sim. Mas também é teste, né? Não deu certo, suspende. E quanto menor a criança, menor a chance de resposta. Exatamente. E geralmente as bronquiolites por vírus sincicial são as que menos respondem a essas terapêuticas, tipo broncodilatador, corticoide que a gente não recomenda também, a maioria das vezes não responde. Então o tratamento é basicamente suporte. E é uma frustração, né? Porque às vezes cada congresso que a gente vai, né? Agora vai aparecer alguma coisa nova. É que a gente acha que fica ansioso para ter um remédio, né? Que
diminuísse a replicação viral, alguma coisa Exatamente. nesse sentido. Mas eu acho que só entender que o suporte é fundamental, que a gente não deve também ficar exagerando, como a gente diz na gíria, pesando a mão com excesso de medicações, Sim. a gente já ajuda a criança, né? E lembrar que é viral, né? Que não adianta usar antibiótico, a não ser que tenha uma complicação secundária. Exatamente. E lembrar do curso, acho, né? Importante frisar, né? Daquele que a gente sabe quando é o VSR do curso de comportamento do vírus, né? Que às vezes começa como um resfriado leve, de viária superior, e de repente a criança afunda ali entre o terceiro e o sexto dia. Isso, justamente. Às vezes, se é uma situação... quando eu dava aula na faculdade, numa época que eu dei aula, eu sempre falava para os alunos assim, se você pegou um bebezinho pequeno resfriado, explica para a mãe que ele pode piorar daqui a uns... Exato. Daqui a uns... Porque às vezes a mãe foi logo no começo, e entre o terceiro e o sexto dia, o bebê... É quando o vírus realmente chegou lá nas vias aéreas E que às vezes é o que a gente estava falando, até a criança estava ótima ontem e ela afunda hoje. E às vezes é muito rápido mesmo. É muito rápido e assustador. Então é uma coisa que eu acho que os pais têm que ter essa noção, que não necessariamente, levei hoje, ele avaliou e tá ótimo. Pode ser que isso não seja a mesma realidade no dia seguinte. Exatamente. E aí a gente chega naquela pergunta difícil, né? Meu filho teve bronquiolite, ele vai ser asmático? Qual é a relação da bronquiolite com a asma? Não, assim, infecções, principalmente infecções mais graves, pelo VSR, pelo rinovírus, quando você pega e segue essas crianças ao longo dos anos, até existe um risco maior de asma no futuro, ou de chiado recorrente ou de asma no futuro. Isso é fato, existe. Agora, quando você pega a população de crianças que tiveram bronquiolite, a maioria não vai ter asma. Foi um episódio isolado. Foi um episódio isolado. Ou mesmo os que tiveram alguns episódios, chiaram algumas vezes, a maioria não vai ter asma. E o que eu procuro dizer para as famílias é assim, que na verdade, quando você está cuidando de um bebê, seja um bebê que teve uma bronquiolite grave, ou seja um bebê chiador, na prática, no momento agora, não faz diferença. O tratamento é igual. Como vai ser? Porque... O nome também, né? O nome e se vai ou não vai ter asma. Eu até brinco, eu falo assim, olha, se eu fosse um vidente e eu tivesse visto o futuro, fui lá, vi teu filho com 6 anos, olha, ele tem asma, ouvi, assim, não ia mudar nada o que eu faria agora. O tratamento dessas crianças, nesse momento, ele visa minimizar as crises, minimizar o impacto a inflamação pulmonar, da inflamação pulmonar causa, né? e prevenir perda de função pulmonar. É isso. Não existe nenhum tratamento, acho que isso é uma coisa importante. Por que não adianta querer saber se vai ou não vai ter asma? Porque não existe um tratamento que evite asma. Falar assim, eu vou te dar esse remédio para o seu filho, você vai usar 1 ano, ele vai diminuir a chance de ter asma. Não. Acho que se tiver que claro ter, também. Vai ter. Exato. O que a gente faz agora não visa minimizar ou diminuir o risco de asma. O que a gente faz agora visa prevenir novas crises, novas crises, minimizar risco e dano pulmonar. Exatamente. Preservar a função. Exato. E esses bebês, assim, Muxão, que tem um episódio pelo VSR, um episódio que interna. Quando tem a alta, porque a gente vê, porque muitas vezes alguns já saem com um corticoide inalatório ali, uma medicação preventiva. Como que é a indicação, assim, em relação a isso? Tá. Isso é mais difícil de falar do que aquilo que a gente estava discutindo do momento exato de dar o nirsevimab. Porque também não tem, né, uma orientação... Não tem, de novo, né, que nem eu falei, desde que a gente estava no 3º ano da faculdade... A gente via bronquiolite e hoje não mudou, né? Não tem nenhum tratamento... Sim. O tratamento do bebê chiador, do lactente sibilante, todo congresso, eu falo para os pais às vezes, dá uma procuradinha na internet, programas do congresso, todo ano vai ter aula, controvérsias no manejo do bebê chiador. E ninguém chegou... a um consenso. Ninguém chegou a consenso. Por quê? Quando a gente fala de asma... A asma tem tratamento padrão ouro, bonitinho, corticoide inalatório e tal, você vai escalonando. Cara, o bebê chiador não tem.
Não tem a bala de prata, como a gente diz. A gente, às vezes, extrapola alguns tratamentos da asma para o bebê-cheador. Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente usa. O corticoide inalatório em dose baixa, mas não é para qualquer bebê-cheador. Acho que, por exemplo, teve um episódio, só mesmo que tenha sido grave, acho que não é o caso, porque foi um episódio. Não quer dizer que vai... Agora, tá exacerbando, recorrendo. Né? Você pode tentar, e de novo, tenta e você vê se responde ou não. Sim. Porque se não responder, não adianta ficar subindo a dose ou até às vezes você precisa suspender, muitas vezes. Mas agora teve um episódio grave. Tem a mãe, o pai asmático, o irmão asmático. Ou tem um irmão mais velho que vai levar 60 milhões de vírus. Não, aí é difícil não... Mas eu acho que com um episódio a gente dá para segurar. Assim, ficar de olho, ficar seguindo de perto. E qualquer escorregada entra pro tratamento. Então, eu acho que o importante do corticoide inalatório é não usar dose elevada, porque pode ter efeitos colaterais. E sempre reavaliando. Sim. Por exemplo, esses tratamentos, eles são... Veja, é que eu sou pneuma, então eu pego os casos mais complicados. Sim. Às vezes, a gente usa... Pode parecer meio estranho, mas a gente usa azitromicina 3 vezes por semana. E aí a gente não está buscando um efeito antibiótico, está buscando um efeito imunomodulador. Porque, apesar de serem infecções virais, o padrão de inflamação é neutrofílico, que a gente fala, tem muitos neutrófilos. E a azitromicina age bem nesse tipo de inflamação. Né? Então, é um tipo de intervenção que a gente usa. Uma droga que vem sendo estudada em crianças menores, que ainda no Brasil é off-label. É o tiotrópio, que tem alguns estudos em crianças de 1 a 5 anos, então pode ser uma opção. Em spray, né? Em spray. Então você vai... na verdade, ele é chama Respimat, o dispositivo. Ele é um primo do spray comum. Mas difícil... De manejar? Para criança tão pequenininha. Mas você põe no espaçador, né? Dá para acoplar no espaçador. Então, é basicamente isso. O que eu acabo mais usando nos lactentes sibilantes com recorrência, quadros graves, acaba sendo corticoide inalatório, em dose baixa. Mas não é um tratamento assim, padrão ouro. Mas acho que assim, eu penso muito também na prevenção da perda de função pulmonar, sabe? Essa criança está agudizando toda hora. E o uso de corticoide, isso é né? Porque eu acho que o que é o corticoide oral, né? Exato, do corticoide oral. Porque às vezes é isso, as mães... A gente explica, né, de usar uma bombinha preventiva, justamente por isso. Porque toda recorrência, às vezes, você acaba tendo que usar o corticoide oral, usar o Aerolin. E aí, acaba sendo mais deletério futuramente do que você usar o corticoide inalatório em baixa dose. Acho que é um momento interessante para falar da bombinha até. Porque muitas famílias ainda têm esse preconceito que a bombinha vicia, né? Que a bombinha não é boa. E explicar que existem os dois tipos, vários, né? Mas as principais seriam a bombinha para você tratar, a exacerbação... E a bombinha de você usar como prevenção. É um tratamento. Que acho que existe isso, um estigma ainda importante. Muitos pais questionam. Esse estigma de que a bombinha vicia, ele surgiu porque, assim... existe o spray, né, de broncodilatador. O salbutamol, que é o nome... Aerolin, né? Que o nome comercial mais conhecido é Aerolin. Aerolin, Existe o de corticoide inalatório, existem associações... Mas, assim... O salbutamol, que é o Aerolin, ele é uma medicação de alívio. Ele apenas relaxa a musculatura dos brônquios. Então, quando o indivíduo está em crise, a musculatura está um pouco contraída, ele relaxa um pouco essa musculatura, dá uma certa sensação de alívio. Então, um hábito que muitos asmáticos têm ainda hoje é de andar com o Aerolin no bolso. E aí, começa a se sentir mal, usa aquilo. Aquilo dá um alívio... Imediato, assim. E dá uma falsa sensação de controle. Tô melhorando. Na verdade, a inflamação tá comendo solta. Exato. A crise não tá melhorando, mas ele deu aquela melhoradinha transitória. Isso. Eu falo que é calibrar pneu furado. Você vai tem um furinho no pneu, você toda segunda-feira calibra. Você não resolveu o problema. Exato. Então, ele tá lá usando o Aerolin.
Aí o cara que trabalha do lado, na mesma mesa, olha aquilo e fala, meu, mas toda hora você está usando isso, você está viciado nesse negócio. Então, na verdade, não é que a pessoa está viciada, né? Ela não está tratando a asma. Ela não está tratando a asma, está fazendo um tratamento errado. Né? E aí, para se sentir bem, acaba tendo que usar aquilo toda hora. Exatamente. Então, é isso. Daí que veio esse mito. Mas, na verdade, os sprays, eles são muito seguros. Por quê? Quando você aciona um spray, sai aquela névoazinha, ela penetra bem nos pulmões. Então, as doses que a gente usa nos sprays são menores do que o que a gente usava nas inalações. Sim. Então, se pegar... Eu não sei se vocês pegaram essa época, mas quando eu me formei ainda, basicamente só se usava a inalação no pronto-socorro. As doses das medicações nas inalações eram muito maiores. Muito altas. As crianças tremendo na sala de emergência. Efeito colateral. E hoje em dia com os sprays é totalmente diferente. Então é o contrário, os sprays eles são mais seguros, não viciam. E a questão de usar com espaçador no chão, que eu acho que reforçar isso também. Eu sempre digo que se eu fosse um pneumo de adulto, meus pacientes iam usar espaçador. Porque, cara, todo mundo usa errado. Faz muita diferença. Então, todo paciente meu vai usar o espaçador. Se ficar comigo até os 18 anos, vai usar o espaçador até os 18. Porque quando você usa direto na boca, você dispara aquilo, a medicação gruda toda na boca e vai muito pouco para os pulmões. Quando você usa com o espaçador, a medicação flutua dentro do espaçador e você consegue inalar. Então, o que chega nos pulmões até duplica. Então, a eficácia é muito maior. Muito maior. Né? No mesmo pacientes grandes, a gente vê que o uso... Não tem. Imagina, não tem... Tipo, nem pensar. Eu brinco que eu sou um radical espaçadorista. Eu sou totalmente... A favor do espaçador. A favor, total. Porque às vezes você pega pacientes com doses altíssimas e aí você coloca o espaçador e consegue reduzir a dose. Medicação. Sem dúvida, não tem... E aí, acho que aproveitando esse gancho, né, de falar da asma, que a gente falou dessa questão das sibilâncias recorrentes. Então, assim, hoje em dia, como que é feito, Muxão, a classificação e o diagnóstico de asma mesmo? Tá. Porque tinha aquele conceito, né, do bebê chiador, aí tem a diferencial de asma. Acho que é importante a gente falar disso, que atualizou também. Você diz nas crianças pequenas? É que, na verdade, não mudou muito o que a gente já fazia na prática, né? Mas se você pega uma criança entre 2 a 5 anos e ela tem lá antecedentes familiares positivos para asma, atopia, estigmas pessoais de dermatite, atopia, uma rinite, ela responde bem às medicações para asma. Você usa broncodilatador, ela melhora. Você usa o corticoide inalatório por um tempo, ela tem uma boa resposta. Aí você poderia chamar uma criança menor de asmático. Tá. O que no fundo não muda muito o que a gente já fazia. É mais um nome, né, que você vai dar. Que a gente já fazia na prática, né? E acho que isso é mais talvez só para quebrar aquele estigma que a asma a gente só fala acima dos 5 anos. Isso, Porque às vezes você pega uma criança de 3 anos, que o pai tem asma, a mãe tem asma, a criança tem uma baita dermatite, chia pra caramba, responde bem a broncodilatador. Controla, você fala, tem asma, né? Exato. E acho que é interessante falar um pouquinho também dos sintomas não típicos da asma, né? Então, a gente tem aquelas crises clássicas de sibilância, que a criança vai para o pronto-socorro, resgata com a aerolinha e tudo. E a gente tem as crianças que não têm essas crises, mas têm sintomas menos intensos, que são, acho que um pouco mais difíceis, né? Sim. Então, tem digamos assim, algumas apresentações, né? O clássico é isso, né? O cara que tem falta de ar, vai no pronto-socorro. Agora, tem, por exemplo, criança que só tosse. E aí, esses casos são difíceis, porque o diagnóstico, que a gente fala de diagnóstico diferencial, né? As situações que podem levar à tosse são várias, né? Ele pode ser só porque pega resfriado toda hora, pode ser porque tem adenoides muito grandes e tosse muito, uma sinusite crônica, tem inúmeras razões. Mas às vezes é uma tosse que
é mais noturna, mais pela manhã, piora com exercícios, geralmente mais seca, piora com mudança de tempo. Isso aumenta a probabilidade de ser asma. Nesses casos, assim, o que acontece? Você atende a criança, você suspeita que pode ser uma asma, uma tosse por uma asma. Geralmente, a função pulmonar é normal nesses pacientes, então a função pulmonar só ajuda para ver que o paciente não tem nenhuma perda. O diagnóstico acaba sendo o que a gente chama de um teste terapêutico. Você entra com a medicação e observa se o paciente melhora. É assim, 100% das vezes que eu vejo esses pacientes, 100% não, né, mas com uma tosse que eu suspeito que seja uma asma, a primeira coisa que os pais falam, mas asma não é aquela coisa que... Isso, que tem aquelas crises de falta de ar, tudo. Saturação baixa. Mas pode ser só isso. E acho que uma coisa que a gente tem que ficar esperto é com os pacientes que percebem poucos sintomas. Isso. Não é raro eu pegar pacientes meus com asma. Esses dias mesmo, uma mãe me mandou uma prova de função que estava alterada. Eu falei, pô, o moleque não tem nada, sintoma quase, né? Por algum motivo o paciente não percebe. Muitas vezes é um paciente que, para atividades físicas, vai se restringindo, vai ficando mais quietinho, mais no videogame, acaba ganhando peso. E a obesidade atrapalha bastante o controle da asma. Eu vejo muito nos maiorzinhos isso, né? A criança, não gosto de exercício físico, né? Aí às vezes você fala, mas por que você não gosta de exercício físico? Porque eu fico cansado, me dá falta de ar. Poxa, então, não é normal. Não é normal, né? Não, e às vezes a pessoa nem percebe porque faz isso. É inconsciente. Ela não se sente bem e vai se limitando. Vai se limitando, vai ficando... E como eu disse, né? A questão do ganho de peso atrapalha bastante o controle da asma. E às vezes você tem que ficar... Por exemplo, meus pacientes que são maiores, se eles estão... Independente de eles estarem bem ou não, eu sempre monitoro a função pulmonar. Porque eles... não é raro a gente pegar uma alteração de função pulmonar. E nessa fase da vida, é uma janela que a gente tem de oportunidade de evitar a perda de função pulmonar. Qual idade que vai essa janela, Michão? Não, é a infância. A infância mesmo, Porque o que todos os estudos mostram, né? E por que a gente é tão preocupado com a função pulmonar? Porque qualquer perda na infância, se você deixa aquilo passar e o indivíduo chega lá aos 20 anos de idade com uma função pulmonar, mesmo que um pouquinho abaixo do normal, a consequência nas décadas seguintes vai ser muito grande, porque todos nós temos um declínio de função pulmonar. Depois dos 20 anos a gente começa a perder. Sim. Quem chega um pouquinho abaixo tem um declínio acelerado. Então a criança asmática que não tem a função pulmonar preservada na infância vai ser o DPLC com 50, 60 anos. E eu acho que é importante falar isso também no diagnóstico, né? Porque às vezes os pais fazem a função pulmonar e a função pulmonar vem normal. E aí falar, então ele não tem asma. E isso é uma coisa importante. Eu acho que isso é uma coisa que é importante falar, que o exame vir normal não descarta o diagnóstico. O diagnóstico é clínico ali, clínico, né? E na infância não é incomum pacientes com asma grave terem função pulmonar normal. Sim. Por isso que a gente é tão intolerante com qualquer perda. O exame funciona mais isso, pra gente ver... Se tem perda, se tem perda, é isso, né? Por exemplo, você falou que seus pais estão andando de bicicleta, né? Na Itália. Se seus pais tivessem sido asmáticos na infância, mal cuidados, eles não conseguiriam hoje fazer o que eles estão fazendo, entendeu? Então, a gente... É um investimento futuro, essa questão da função pulmonar. E tem se falado muito disso, assim, de não perder essa janela de oportunidade de preservar a função pulmonar. Perfeito. É muito, muito, muito importante. E esse dado que você levantou, de que a função pulmonar normal não exclui asma... Acho que isso é uma dúvida, Porque às vezes você pede o exame, vem normal, e o pai fala assim, não, mas ele não tem asma, o exame está totalmente normal, mas não é isso, né? Ou outra situação, vem um distúrbio obstrutivo leve. A pessoa lê leve, pensa, exato, nem precisa da bombinha, exato. Não, pelo contrário, é uma perda considerável. Sim. E
é o uso da bombinha em relação a crescimento? É uma preocupação? Por ser corticoide? Olha, então, tem duas maneiras aí de ver essa questão. Maneira número 1 é, se a gente usar doses elevadas por períodos longos, pode ter um efeito. Tá. Não é um efeito brutal, mas pode ter um efeito 1 centímetro, 1,5 centímetros, pode acontecer. Doses elevadas, que não é o que a gente faz por períodos Exato. longos, tipo anos. A gente usa a mínima dose possível para mínima controle, dose possível. né? Exato. Agora, eu sempre falo, quando me perguntam isso, eu falo assim para os pais, olha, vocês têm 2 filhos gêmeos, idênticos. Os 2 têm uma asma grave. Um eu vou tratar com corticoide inalatório em dose bem alta, porque ele é grave. O outro eu não vou tratar, vou deixar correr solto. Quem que você acha que vai crescer mais? Porque outra coisa, doença crônica prejudica muito. Exatamente. O que né? tomou a dose alta, cresce mais, porque o outro ficou doente toda hora, tomou corticoide O corticoide oral oral é toda hora, extremamente mais deletério, né? internou toda hora, e aí acaba crescendo menos. Então, assim, se um paciente precisa de corticoide inalatório em dose alta, é porque ele é grave. Se ele não tomasse aquilo, ele Ia ficar pior, na verdade. ia ficar pior e ia crescer menos. Então, invariavelmente, você vai ganhar na equação, entendeu? Mas é a exceção da exceção da exceção. A maioria dos pacientes, ainda mais com o arsenal de medicações que a gente tem hoje, a gente não usa doses altas. Então, a maioria absolutíssima das famílias pode ficar bem tranquila. E a questão, assim, de criança com asma, fazer atividade física, como que é a orientação, e eu acho que reforçar, que o objetivo do tratamento é isso, né? Deixar que a criança tenha uma vida normal. Vida normal, e atividade física é Super benéfica importante. deve fazer. E quem tem asma não tem nenhuma restrição de atividade física. Eu tenho, olha, alguns pacientes no consultório que são atletas, não são profissionais porque são crianças, mas são de equipes profissionais. Sim. Tenho 2 que jogam futebol em times profissionais e, assim, jogam na posição que mais corre, que é a posição de lateral. Um deles, inclusive, usa imunobiológico, que é o último degrau do tratamento. Tem um outro que é saltador, aqueles saltos ornamentais, esgrimista até tem. Então, assim, cara, vida normal. Sem A asma restrição. não é uma restrição, não é uma contraindicação. É claro que se o paciente está em crise, não é bom fazer sim, Com certeza. exercícios em crise. Mas uma asma controlada, né? Não, perfeito, vida normal. E a questão que os pais gostam muito, né? A criança que tem asma tem que fazer natação. É porque É a uma natação... dúvida isso. Geralmente Não. perguntam. É que existe uma lenda que natação cura asma. Eu curei exato. asma com a natação. Não é que a natação cura asma. É que a natação é um esporte completo, né? É um esporte é um ótimo esporte, né? Você trabalha toda a parte aeróbica musculatura, ali a parte também. aeróbica. Eu acho importante criança saber nadar para prevenção de acidentes, né? Mas é mais por isso, assim, é mais pela questão de ser um esporte muito bom, mas poderia ser rei. Exato, poderia ser outro qualquer outra coisa. esporte, exato. Que também, às vezes a criança Tem que ser o que ela gosta também, né? Então, Senão não consegue não adere, engajar. né? Não engaja. E aí eu acho que é importante deixar aqui que o nosso objetivo aqui é deixar essa função pulmonar normal, deixar essa criança se sentindo bem durante o exercício, até para conseguir ganhar esse hábito do exercício pro resto da vida. Sim, Que como a gente já viu aqui algumas vezes, é prevenção É o tripé. É a prevenção de praticamente todas as doenças Sim. aí, crônicas Atividade da física, vida, né? Da obesidade, infância. satela. Cara, Exato. É isso. Cara, é tudo, né? É, É Até tudo. para doença mental. Sim, cara, tudo. exato, É impressionante. Terapia e terapêutico. exato. Eu quero chegar que nem seus pais, com Eu também. 70 anos, andando de bike. Exato. E mudou alguma coisa no tratamento das crises agudas recentemente? Dessas atualizações do Isso, Gina, né? De 2026? Olha, tem algumas questões, acho que o Gina fez um certo alerta para evitar doses excessivas de broncodilatador, do salbutamol. Que acho que nas crises mais graves a gente precisa de doses mais altas, mas acho que estava se extrapolando muito as Tinha doses uma mais época altas de para fazer crises 8 leves. jatos. Eles pensavam de
4 a 10 para as grávidas, né? Mas a gente raramente chega nisso. Então, e para as crises leves, eles agora falam assim, faz 4 jatos de salbutamol, mas não precisa fazer jogo 3 vezes. Espera para reavaliar. Se melhorou, não precisa dar de novo no pronto-socorro. De fazer o ataque, aquela sequência de 3 vezes, né? E sempre, quando faz aquela sequência de 3 vezes, mesmo nas moderadas ou graves, reavaliar o paciente. Né? Então, fez 4 jatos no moderado, no automático, mais 4, vai reavaliando. Mas precisa das claro outras. que se é moderado ou grave, deve precisar, mas é bom reavaliar. Às vezes os pacientes respondem bem. Então, e acho que uma coisa que eu tenho visto muito e que me assusta um pouco, e acho que esse alerta do Gina de evitar doses elevadas foi bom, eu vejo as pessoas usando doses muito altas para domicílio. Então, o cara chegou numa crise grave. Ok, dei 8 jatos. Tá bom, ele estava numa crise grave, precisava. Só que quando você está dando alta, ele já está melhor. Sim. Você não precisa dar 8 jatos. Você dá 4 jatos. 3, 4, tá ótimo. Exatamente. Se fala também da questão do uso da budesonida com formoterol. Isso, dessa combinação, né? Também. Mas que você acaba ficando limitado pelo número de doses e pelo custo, né? Mas para tratamento de crise em casa também é uma opção. É uma opção. Especialmente para quem já está em uso. Que já está em uso, Que você poder usar a mesma medicação, né? Exatamente, aquela estratégia MART que a gente fala. Usar doses extras da budesonida com formoterol. Acho que vocês tinham uma questão a respeito da nebulização, né? Isso, da inalação. No GINA, até eles colocam que se o paciente chega... Sabe aquele paciente que chega cianótico, meio já obnubilado? Esse paciente não vai conseguir inalar o spray. Fazer o esforço ali para... E não vai conseguir ficar sem oxigênio. Então, aí nesse você faz a nebulização. Tá. Então, nesses casos muito graves que chegam assim, crítico, nesse caso a nebulização está indicada. E se você pudesse dar uma orientação para as famílias que têm os filhos que têm sibilância recorrente, já com diagnóstico de asma ou não, qual seria a sua recomendação? Olha, eu acho que eu recomendaria procurar seu médico, né? Se a família tem um médico particular, procurar o seu médico e ele vai avaliar se ele mesmo vai conduzir ou se ele vai pedir ajuda de algum pneumo. Os alergistas também vêm bastante, as crianças, os bebês chiadores. Ou se a família não tem um médico de referência, procurar um serviço, um posto de saúde, para se fazer um acompanhamento. E lembrar que tem tratamento, né? Uma doença que tem tratamento, tem controle. Para não ficar só tratando crises, né? Na situação daquele que a gente falou do cara que andava com o aerolinho no bolso, pneu. Só tomando broncodilatador, corticóide oral, broncodilatador, corticóide oral. Isso não vai prevenir perda de função pulmonar e vai ter efeitos colaterais, né? Você ficar múltiplos cursos de corticóide oral são ruins para a criança, né? Então, eu orientaria a procurar seu médico. Acho que mesmo na rede pública tem medicações disponíveis para tratamento preventivo da asma, do chiado recorrente. Então, acho que, sem dúvida, eu orientaria isso. E eu acho que uma dúvida que muitos pais têm, assim, Muxão, a asma tem cura? Olha, a asma não tem cura. Você ter asma... antes de responder isso, não esqueci da vacinação em dia, né? Sim, com certeza. A gente tem, por exemplo, a vacina contra a influenza, a gente tá vendo tantos surtos aí de... Nossa, muitos esse ano, né? Então acho que é importantíssima a vacinação em dia também para minimizar o dano, né? E com relação à asma ter cura, a asma não tem cura, né? Ela é uma característica do organismo, né? É uma doença crônica, multifatorial, né? Tem questões pessoais, questões ambientais. Mas a asma, você ter asma, você pode não, você tem uma vida normal. E também, muitas vezes, a asma fica em remissão por anos e anos e anos. Tá? Então, o fato da criança fazer um tratamento hoje, que pode ser prolongado, 6 meses, 1 ano, um pouco mais,
não significa que ela vai fazer tratamento pro resto da vida. Uhum. A maioria não faz, a maioria fica anos e anos em remissão. O que eu sempre recomendo é não esquecer do assunto. Exato. Ter um acompanhamento. É isso. Para a gente monitorar, para o seu médico, seja um pneuma, seja um clínico, seja um pediatra, monitorar a função pulmonar e monitorar os sintomas. Para qualquer momento que a asma mostrar a cara, já iniciar o tratamento para prevenir danos na função pulmonar. Perfeito. Mas assim, vida absolutamente normal e é possível lidar com isso sem maiores dificuldades. E não ter medo do tratamento, que eu acho que é Não esse ter que é medo o do- que os não- pais têm muito medo de usar bombinha, vou usar com bombinha contínua. Então, assim, é uma medicação super segura, super eficaz Sim. e que visa reduzir todo esse dano que pode acontecer É o aí que eu se falei, não for tratada, o né? objetivo é chegar aos Andando de 70 bicicleta. anos andando de bicicleta. Exato. Essa é a ideia. Não, É isso. não tá com 50 e não conseguir fazer uma caminhada de 2 quilômetros. Exato. É isso aí. Essa é a ideia. Puxa, bem. muito obrigada pela Nada, presença. obrigado Foi a vocês. ótimo. Foi uma conversa bem esclarecedora. A gente agradece Que bom, muito por ter imagina. aceitado Obrigada falar por com a ter Foi um gente. vindo prazer. aqui. Muito bom. Show de bola. Primeiro podcast. Arrasou, Buchão. É. E vocês que ouviram até aqui, muito obrigada. Se esse episódio ajudou, compartilha com quem vocês acharem que pode ser interessante. E sigam a gente nas redes sociais. @doutora Lígia Fonzar. @doutora Juliana Crespi. Você. Olha, @Dr. Fábio Pereira Muchão. Muito Instagram. bem. Obrigada. Muito Nada, obrigada. obrigado.